Olá, como vamos? Tudo bem? Sou a professora Solange Furtado. Irei lecionar para vocês, como vocês já sabem, a disciplina física. Vamos começar a nossa aula hoje por essa frase de esse grande físico Albert Einstein. Ele disse: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso o seguinte: o que nós aprendemos hoje na nossa aula, jamais nós vamos voltar ao que era antes. A nossa mente vai estar mais madura, a nossa mente vai estar mais estudiosa. Aí vocês devem estar se perguntando: o que é física? O que estuda a física? É normal você do primeiro ano fazer essa pergunta, porque no ensino fundamental vocês não viram essa disciplina. Vocês viram biologia, que estuda a física de um modo geral. O estudo da física está relacionado a várias situações na nossa vida, ou seja, o estudo da física está relacionado ao nosso dia a dia, o nosso cotidiano, tais como a queda de uma pedra, o movimento dos pássaros, a luz e os sons, o voo de um pássaro, o calor do sol, a luminência do filamento incandescente de uma lâmpada e os fenômenos do magnetismo, entre outros. Então, nós podemos dizer que tudo isso a física explica. O movimento dos planetas, a física explica. A queda de uma pedra, a física explica. O voo de um pássaro, a física explica, né? Um relâmpago, a física explica. Um trovão, a física também explica. Então, nós podemos dizer que a física é a ciência que estuda a natureza. Vamos definir o que é física. A física é a ciência das coisas naturais, cujo objetivo é a formação de leis que regem os fenômenos da natureza, estudando as propriedades da matéria e da energia. Então, é aquela frase que eu falei: a física é a ciência que estuda a natureza. Tudo que está relacionado ao nosso dia, desde o movimento de uma queda dessa caneta, da velocidade de um móvel, a física explica. Entenderam o que é física, o que nós vamos ver? A física ela está dividida, nós podemos dizer, em duas partes. A física clássica, que é a parte da mecânica, da tecnologia, da óptica, da ondulatória e da eletricidade. E a física moderna, ela estuda tudo que está relacionado após os anos de 1900. Então, é uma física mais moderna, que vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo faculdade, quando vocês estiverem fazendo um curso de física. Então, a física, como eu disse, tem seus ramos. A mecânica é um ramo da física, a termologia é um ramo da física, a acústica é um ramo da física, a óptica é um ramo da física, a eletricidade é um ramo da física. A física moderna é um ramo da física também. Então, cada um desses ramos estuda uma coisa. Digamos assim, a mecânica estuda o movimento. E o que é o movimento? O movimento de um móvel, a velocidade de um móvel, o nosso movimento do dia a dia. A mecânica explica isso. E a termologia estuda o calor. Como assim? A temperatura, né? A temperatura, a mudança de um estado físico para um estado gasoso. E a acústica estuda o som, né? As ondas. A óptica estuda a luz, a lâmpada, a lente,
o óculos da gente, essa lente, tudo isso quem explica é a óptica. E a eletricidade? A eletricidade estuda as cargas elétricas, os raios. E a física moderna, ela estuda a estrutura do átomo. Como eu disse a vocês, a gente vai, esse ano, do primeiro ano, a gente vai estudar a mecânica, tá certo? Termologia, acústica, ótica, eletricidade é entre o segundo e o terceiro ano. Então, nós vamos se ligar mais aqui na mecânica, que é o estudo dos movimentos. No andar aqui das nossas aulas, vocês vão gostar de estudar física. Por quê? Porque a física ela está relacionada ao nosso cotidiano, né? Então, física é uma disciplina bem tranquila. Eu preciso também, para entender física, como eu disse a vocês na minha apresentação, na aula passada, eu dizia para vocês que para entender física, a gente precisa saber um pouco de matemática. Tá certo? Então, as grandezas escalares e vetoriais. Aí você pode dizer assim, e o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, aliás. Só que existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. E o que são grandezas escalares? Grandezas escalares é representado por uma intensidade ou um módulo e a unidade medida. Então, massa é uma grandeza escalar. Temperatura é uma grandeza escalar. Volume é uma grandeza escalar. E você pergunta, como assim, professora? O que é grandeza escalar? A grandeza escalar é que eu posso dizer assim, eu peso 60, ou melhor, a minha massa é 60 quilos. Então, eu não vou precisar de mais uma informação. A minha massa é do lado direito ou do lado esquerdo? Por exemplo, a temperatura de hoje, aqui no Ceará, ou aqui em Tamboril, está 45 graus Celsius. Então, se eu estou dizendo essa informação, eu já entendi. Porque eu não cabe essa pergunta na temperatura, eu dizer assim, a temperatura hoje está para a direita, a temperatura hoje está para a esquerda. Então, só voltando, a grandeza escalar, ela não precisa de uma informação. Ela vai precisar de quê? De um módulo e da unidade de medida. Nesse exemplo aqui, 3 quilogramas. O módulo é o 3 e a unidade de medida é o QG. 200 gramas. O módulo é 200. A minha unidade de medida é G. 30 graus Celsius. 30 é meu módulo e a minha unidade de medidas é graus Celsius. 50 é o módulo e a unidade de medida é Fahrenheit. 3 é o módulo e a unidade de medida é metros cúbicos. 1000 é o módulo e a unidade de medida é o L. Então, a gente entende que o módulo é um número. Módulo é número, ok? E a grandeza vetorial? O que é que eu posso entender o que é vetor? Vetor é simplesmente essa reta aqui, Essa reta na matemática, na física, nós vamos chamar de vetor. Digamos assim, grandeza vetorial é representado por uma intensidade, um módulo e a unidade medida por uma direção e por um sentido. Então, na grandeza vetorial, eu vou precisar dessa informação, do módulo, da direção e do sentido. Velocidade é grandeza vetorial. Por quê, professora? Porque eu vou precisar de uma informação. Eu vou precisar do módulo da minha velocidade. Eu vou precisar da direção. Eu vou precisar do sentido. Esse módulo aqui é 20 metros por segundo. A minha direção está aqui, da direita para a esquerda.
E o sentido da direita para a esquerda também. E a aceleração? O meu módulo aqui é 10 metros por segundo ao cubo. A minha direção é vertical e o meu sentido é de baixo para cima. Olhando aqui, ó, a aceleração a gente representa por esse módulo. A direção é vertical e o sentido é esse, é de baixo para cima. E o deslocamento? Deslocamento também é uma grandeza vetorial. Por que, professora? Porque eu vou precisar de 3 informações. Eu vou precisar do módulo, eu vou precisar da direção e eu vou precisar do sentido. Tá certo? Eu vou precisar dessas informações. Então, só voltando. A grandeza escalar, ela vai precisar só da unidade de medida e do módulo. E a grandeza vetorial, ela vai precisar de 3 informações: do módulo, direção e sentido, ok? Então, esse exercício de fixação que eu vou passar para vocês é um exercício de 3 questões. Esse exercício ele está relacionado ao conteúdo que a gente viu. Vocês vão transcrever para o caderno de vocês, vão responder. Se precisar de pesquisar, pesquisa na internet. Vai também no meu privado, pergunta, que eu estou à disposição de vocês. Então, bom exercício e que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima aula.